Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Nosso abraço a todos os presentes e a todos que estão nos acompanhando de longe. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículos 13 e 14. Creio que nós podemos ler juntos, aqui no telão. Vamos lá? Todos juntos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, queridos? Eu quero falar sobre o Cristo Redentor. Não sobre o Cristo Redentor que está lá no monte. Que monte é aquele lá? Pão de Açúcar. É Pão de Açúcar, não? É o quê? Corcovado, que foi inaugurado em 1931 e tem 38 metros e pesa 1.145 toneladas. Mas ele pode fazer alguma coisa por nós? Aquela estátua gigante, aquele Cristo gigante, não pode fazer nada por nós, queridos. É um ponto turístico bonito, claro que é, considerado uma das maravilhas, beleza, até aí nós concordamos. Mas a pessoa vai lá, fica lá pedindo, fazendo suas preces lá no pé do Cristo e tal. Não adianta. O verdadeiro Cristo Redentor morreu na cruz, ressuscitou e está vivo entre nós. Amém, queridos? Esse é o nosso Cristo Redentor. É esse que Paulo diz que pagou o preço da nossa redenção. E é sobre ele que eu quero falar aí nesse versículo. Então deixa a Bíblia aberta aí, por favor, para nós tirarmos 3 ideias importantes aqui que saltam aos nossos olhos nesse texto. Não tem como não ver, não é? Então, primeira coisa que eu destaco aqui, e que você vê aí na palavra de Deus, é que Jesus é o nosso Redentor, porque Ele nos libertou do império das trevas. Está aí no versículo 13, olha. E Ele nos libertou do poder das trevas. Em outra tradução diz império das trevas. E desde logo aqui nós percebemos o seguinte: existe um império das trevas. Existe um poder maligno agindo no mundo. Isso não é fantasia, irmãos. Isso não é papo furado, não é ficção, é realidade. Existe um poder agindo no mundo. Este mundo de pecados e prazeres é governado pelo inimigo, pelo rei das trevas. Ele tem um reino de trevas, é Satanás, chamado de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus desse século, dragão, antiga serpente, e por aí vai. Queridos, é reino das trevas, porque é reino de escuridão, de escravidão do pecado, de devassidão, de mentira, de tudo aquilo que é ruim, de engano, de condenação eterna. Por isso é de trevas, é de pecado. É um reino que se rebelou contra Deus. Ele amaldiçoa Deus, ele nega Deus, ele rejeita Deus.
ele combate a palavra de Deus, combate a igreja, a fé. Há uma força poderosa, irmãos, agindo no mundo. E se nós ignorarmos isso, nós vamos sofrer as consequências. Não podemos ignorar isso, irmãos. Há uma potestade agindo. E não é só no mundo, irmãos. No mundo, nas pessoas do mundo. Ele usa pessoas do mundo, que muitas vezes penetram dentro das igrejas. Isso é uma realidade, queridos. Ele combate a Bíblia, combate a palavra de Deus. Ele quer desacreditar a palavra de Deus. Desde o início, irmãos, lá no jardim, não é bem assim que Deus disse. Olha só, a serpente disse para ela, não é bem assim não. Tem muita gente, não é bem assim que a Bíblia diz, é de outra maneira, é de outra forma. Podemos entender de outra maneira, mais suave, mais branda, menos condenatória, que aceita os nossos pecados. Há um reino, há um poder agindo contra nós, contra a família, contra a igreja, contra os cristãos. Estão ouvindo aí minha voz? Parece que sumiu um pouco aqui, mas está tudo bem. Outra coisa que vemos aqui, né, ele nos libertou do poder das trevas, é que só o Senhor Jesus pode nos libertar. Não existe força humana capaz de nos libertar. Ele nos libertou do império das trevas. Queridos, ninguém tem forças naturais para escapar das garras do diabo. Não há força humana natural capaz de enfrentar este inimigo. Ele escraviza a pessoa. Sabe quando a pessoa diz, eu não tenho forças, não consigo? Exatamente isso. Porque só Cristo pode nos libertar. Só pelo poder de Jesus podemos escapar desse poder, dessa influência, desse mal. Só Jesus quebra as cadeias que nos prendem. Jesus é o libertador, o nosso resgatador. Jesus liberta os cativos de Satanás. E quando somos libertos por Jesus, verdadeiramente seremos livres. Só libertos por Jesus. Efésios 2, Paulo fala sobre isso também. Capítulo 2, 1 a 5, diz assim: e ele deu vida, lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos.
É exatamente essa a realidade. Só pelo poder de Jesus nós somos libertos do império das trevas. E quando as trevas entram na vida de uma pessoa, queridos, só há escuridão. E Satanás faz isso, queridos. Ele prende, coloca a pessoa dentro de um cativeiro, de uma prisão. Ele acorrenta as pessoas. Mas Jesus é o nosso libertador, glória a Deus. Em segundo lugar, vemos aqui que o nosso Redentor, Jesus, Ele é nosso Redentor, porque nos transportou para o reino da luz. Está claro aqui, queridos. Olha, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Veja bem, Jesus nos liberta, nos tira do cativeiro e não nos larga ali não, queridos. Ele nos transporta para o seu reino. Isso é maravilhoso, irmãos. Só o Senhor Jesus pode fazer esse traslado. Só o Senhor Jesus. Nos transportar de um lugar para o outro. É como a ideia que como se Jesus estivesse explodido os portões do inferno, os portões do cativeiro, e invadiu, quebrou as correntes e nos libertou. E agora Ele nos pega e nos leva para outro reino, para o reino da luz, para o reino de Jesus. Isso é maravilhoso, queridos, pertencer ao reino de Jesus, ao reino de Deus. Uma figura que pode assim ilustrar um pouquinho isso é quando o povo de Israel estava lá no cativeiro, no Egito, não é? E aí Deus liberta o povo com grande poder, grandes sinais, e vai transportando o povo para a terra de Canaã. Jesus faz isso conosco, irmãos. Da escravidão para a liberdade. Agora, no reino de Deus, no império da luz, salvos em Cristo Jesus. Agora, isso tem algumas implicações. Isso tem algumas implicações. Essa libertação e essa transportação, né, esse traslado para o reino da luz tem implicações. Primeira, qual é a primeira implicação? Mudança de vida, queridos. Mudança radical. As pessoas hoje estão pregando o evangelho que não fala de mudança, de transformação. Que Deus te aceita, Jesus te aceita como você está, e você continua como está. Não, não é isso, irmãos. Esse não é o evangelho de Jesus. Pela graça, pela misericórdia de Deus, nós somos aceitos, sim, mas Jesus transforma a nossa vida. Está dando um pigarrozinho aqui, deixa eu tomar água. Queridos, em vez de trevas, agora é luz. Em vez de escravidão, é liberdade. Em vez de ódio, é amor. Em vez de mentira, é verdade. Em vez de infidelidade, agora é fidelidade. Em vez de desobediência, agora é obediência. Em vez de discórdia, agora é harmonia. Chega de guerra, agora é paz. Chega de egoísmo, agora é solidariedade. É repartir. Chega de orgulho. Chega de guardar para si. É hora de humildade. É hora de amar o próximo. Há uma mudança radical, irmãos. E se sua vida não teve uma mudança radical, precisa ter.
Porque é esse transporte de um reino para outro. Parece que tem gente no meio, queridos. Não sabe se está lá ou cá. Parece que um pé está lá e o outro está cá. Um dia está aqui, outro dia está lá. Um dia age de um jeito, outro dia age de outro. Dependendo da situação, a reação da pessoa é de luz ou é de trevas. Dependendo de quem estiver, com a turma que estiver. E aí, usa aquela expressão, dança conforme a música. É o camaleão que se esconde, que ele muda de cor. Para se esconder, para se identificar. Isso não pode acontecer, queridos. Com quem foi resgatado de um reino e transformado e transportado para outro. Agora nós somos luz. Por que há tantos escândalos, irmãos? Por que tanta tristeza, tanta tragédia acontecendo com os cristãos, que se dizem cristãos, tanto mau testemunho? Porque as pessoas dizem uma coisa, mas não fazem. Há um discurso, mas a prática é diferente. Porque a gente fala dos políticos, que se dizem evangélicos, mas se vendem, dependendo do valor que vão ganhar. Mas nós aqui, às vezes, estamos agindo da mesma forma, em proporções diferentes, mas a intenção é a mesma, o pecado é o mesmo. Porque fazemos as coisas por debaixo dos panos, aceitamos suborno, mentimos, enganamos, desobedecemos, não agimos com amor. Que transformação foi essa, irmãos? Você contrata um profissional e dá metade, paga metade. Acabou, sumiu. Cadê o fulano? E ele falou que era evangélico. Então eu acreditei. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem já teve, né, alguém passou a perna que disse que era evangélico. Não vou perguntar. Que eu serei o primeiro a levantar a mão. Eu serei o primeiro. Parece que não houve esse transporte. Não está no reino da luz. Não houve transformação. E tem gente que insiste, como se Deus não exigisse santificação. Insiste. Deus é santo, santo, santo. E exige dos seus filhos e filhas santificação. E não adianta florear. Não adianta florear. É a ação, é o dia a dia que vai mostrar. Não é na hora do louvor. Tudo bem, a hora do louvor é coisa maravilhosa. Beleza. Aqui na igreja, beleza, maravilhosa. Mas eu quero ver amanhã. Quando alguém pisar no seu calo. Quando alguém te fizer mal. Quando você tiver a oportunidade e uma tentação surgir. É a hora de mostrar que nós somos diferentes e fazemos a diferença. É nessas horas. Sal tem que estar ali, ó, fora do saleiro. Fora do saleiro. Salgando, no sentido assim, temperando. Temperando. Poxa, olha, fulano
faz uma diferença aqui no nosso setor de trabalho. Olha, fulano ou fulana, olha como ela age, olha como ele age. Ele não se dobra. Como é bom, irmãos, ouvirmos testemunhos assim, de um advogado que não mente, que é correto, que não se dobra à corrupção, um funcionário público que cumpre seu dever, faz o que tem que fazer, um pedreiro que honra seus compromissos, um médico que honra seus votos, e enfim, todos os profissionais. Como é que nossos vizinhos nos conhecem? A segunda implicação aqui é o senhorio de Jesus. Esse transporte implica no senhorio de Jesus. Antes o domínio é de Satanás, agora é o domínio de Jesus. Eu estava preso ao inimigo, acorrentado, agora eu estou livre para servir a Jesus. Ele é meu Senhor. Ele manda na minha vida. Eu obedeço a sua palavra. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. Eu obedeço essa palavra. Eu amo a Bíblia. Será que está havendo um esforço, irmãos, para obedecermos ao Senhor, para sermos servos e servas submissos, obedientes a Deus, às leis de Deus, à palavra de Deus, que é atualíssima, infalível, suficiente. Palavra viva e eficaz. O poder está na palavra. Tenho dito isso para a turma lá do seminário. Tenho enfatizado muito isso. O poder não está na palavra do pregador, na sua dialética, na sua prédica. O poder está na palavra. Pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. E usa o pregador quando ele prega a palavra de Deus. Queridos, como é importante se conscientizar de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da minha vida. Mas Ele é o Senhor da minha vida em todos os meus relacionamentos. A forma que eu trato a minha esposa, que você trata seu marido, que você se relaciona com seus filhos, com seus vizinhos. Ele é Senhor, eu obedeço. Eu faço o que a Bíblia manda. Eu sou um cidadão desse reino. Tenho uma nova natureza, nasci de novo. É isso? É essa a verdade? Que mudanças aconteceram na sua vida? Você pode dizer? Isso. E tem acontecido, porque a santificação é um processo. E tem acontecido isso, eu me esforço, às vezes eu sou assim, mas eu estou me esforçando para mudar, para isso, para aquilo. As pessoas ao meu redor veem que eu estou tentando, que eu estou lutando, que eu estou orando, que estou fazendo a minha parte, para que Deus complete essa obra que Ele iniciou, complete.
transformação, queridos. Na meditação de amanhã, eu falei da história de um homem do interior, um beberrão. Ele era conhecido como beberrão. Só vivia caindo na rua, no chão, às vezes tropeçando, caindo e tal. Enfim, ele era visto assim. Um dia, ele se converteu. Ele tomou uma decisão. Sumiu dos bares. Aqueles colegas sentiram a falta dele. Cadê fulano? Cadê Tonhão? Tonhão sumiu. Um dia se encontraram com ele. Porque souberam que ele tinha feito uma decisão por Cristo. E aí, Tonhão, que negócio é esse? Conta pra gente. Que negócio é esse? Você agora é crente, é? Você agora está lá com o pastor e tal, aquela conversa toda que a gente já sabe, né? Quer dizer que você agora é Bíblia? Você acredita mesmo na Bíblia? E cá, aquele milagre que Jesus fez, hein? Transformar água em vinho, né? E aí, como é que foi? Dá para explicar para a gente? Aí Tonhão, assim, né, do seu jeitão de ser, ele falou, olha, eu não posso explicar, eu não sei explicar como é que Jesus transformou água em vinho. Eu preciso estudar mais. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Lá em casa, ele fez um milagre também. Ele transformou a minha cachaça em arroz, em feijão, em carne para minha família. Ele transformou um lar, né, uma casa infernal de brigas e discussões, ele transformou num lar de paz e harmonia. Esse milagre eu posso falar com vocês, que Jesus fez na minha vida e na minha família. E se vocês quiserem, é só perguntar à minha esposa e os meus filhos. É isso, irmãos, que o mundo precisa ver em nós. Nós somos o evangelho que o mundo lê. O mundo não lê Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João. Mas lê o quinto evangelho. O quinto evangelho sou eu e você. Eles leem, eles estão olhando para nós. Se a nossa vida for transformada, eles vão começar a enxergar o evangelho de Jesus. Então, meus queridos irmãos, que transformação Jesus operou e tem operado em sua vida? Aquelas coisas do império das trevas acabaram? Ou será que de vez em quando volta? De vez em quando há uma recaída? Se aconteceu, meu irmão, minha irmã, levante-se. Você não pertence mais àquele império. Se Satanás passou uma rasteira, levante-se, prossiga. Porque ele vai dizer assim para você, está vendo? Você não serve não. Não adianta não. Você é daqui, você é meu. Você faz parte desse mundo aqui. Mas diga não, não faço não. Porque o sangue de Jesus Cristo me libertou, me salvou, me purificou e perdoa todos os meus pecados. E vá em frente, meu irmão. Fomos resgatados do reino das trevas, fomos transportados para o reino da luz, estamos nos submetendo ao senhorio de Jesus, obedecemos a sua palavra, cada um tem que responder. Por último, Jesus é o nosso Redentor, porque Ele nos redimiu dos nossos pecados, está claro aí no verso 14.
em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Exatamente a ideia de redenção é, repito, libertar o prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. E esse resgate aqui, irmãos, não foi pago a Satanás não, tá? Pelo amor de Deus. Jesus foi o preço de cumprir a lei e de levar nossos pecados para a cruz e riscar a cédula de dívida que nós tínhamos. O preço foi esse, estabelecido pelo próprio Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Então nós pertencemos a Ele por direito de criação e por direito de redenção. Ele nos criou, nós nos afastamos, deixamos o império das trevas nos dominar, mas Ele morreu para chegar lá e nos tirar com poder e glória e nos transportar para o reino da luz. E agora você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Você pertence ao reino dos céus. E isso tem que ficar muito claro mesmo, tá? Paulo, em Romanos capítulo 5, 1, capítulo 8, 1, 33 e 34, ele coloca essa questão do cumprimento da lei, tá? Nós estamos condenados pela lei, mas em Cristo ficamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. É isso que Paulo fala. Então, redenção é exatamente isso. Nós somos libertos da maldição, da condenação da lei, da escravidão do pecado. E Jesus pagou esse preço, Ele nos redimiu. Ele faz isso conosco. E Ele faz isso pelo seu perdão. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, queridos, na conversão, que é um ato de Deus, somos justificados, somos declarados justos em Cristo. Ele nos libertou da condenação, da culpa do pecado. Na santificação, que é um processo, Deus vai nos libertando do poder do pecado. Desse poder que quer dominar nossa vida. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos forças para vencer o poder do pecado. E somente na glorificação é que nós vamos estar livres da presença do pecado. Só na glorificação, quando partirmos deste mundo, quando Jesus vier nos buscar. Isso tudo só é possível, irmãos, como diz o texto, pelo perdão de Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Ele já pagou o preço. Por todos os meus pecados e os seus também. Isso é graça de Deus. A minha dívida era impagável. A sua dívida era impagável. Mas Jesus cancelou nossa dívida. Agora eu quero falar de duas implicações aqui. Primeira, arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Queridos, 1 João 1,9, que você conhece bem, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Vocês estão tímidos, né?
nem querem me ajudar hoje. Então, mediante o arrependimento sincero, de fé, nós confessamos nossos pecados e somos perdoados. Essa culpa, esse peso, essa maldição sai de cima de nós. Irmãos, a gente ouve tanto isso, mas isso é maravilhoso demais, irmãos. Receber o perdão de Deus. Queridos, nós não merecemos. Nós não merecemos, não. Não fizemos nada para merecer esse amor, essa misericórdia, essa graça de Deus. É graça, é favor imerecido. Não é por méritos, é apesar dos nossos deméritos. Perdão, mediante arrependimento sincero. E você sabe que arrependimento envolve reconhecimento de pecado, envolve confissão, e envolve o quê? Abandonar o pecado. Abandonar. Tirei isso da minha vida. Não vou praticá-lo mais. E a segunda implicação é que o perdão de Deus, o perdão que eu recebi e que você recebeu de Deus, é padrão para o perdão que oferecemos aos outros. Vou repetir. O perdão que você recebeu de Deus, imerecidamente, é padrão para o perdão que você precisa oferecer aos outros. Os seus ofensores, aqueles que pecaram contra você, de alguma forma. E aí, queridos, é que o carro pega. A roda começa a ranger. Lá na roça diz assim, é que a mula empaca. Porque nós não estamos dispostos a perdoar como Jesus nos perdoou. Mas pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer isso. Não é com força humana, é pelo poder de Deus que nós poderemos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Assim como o Senhor nos perdoou. Ah, irmãos, essa implicação requer de nossa submissão a Deus. Requer estar aos pés da cruz para receber essa graça de perdoar. Eu quero concluir. Nossa redenção custou um preço muito alto. O sangue de Jesus Cristo. Dívida impagável. Que Ele não colocou na nossa conta, Ele tirou da nossa conta. A dívida foi paga por Jesus. E lá na cruz Ele disse, está consumado. Acabou. Acabou. Então Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz e nos redimiu pelo perdão dos nossos pecados. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? O nosso Redentor é Jesus. Agora, eu quero perguntar a você uma coisa, ou mais de uma coisa. Primeiro, você está se sentindo num cativeiro? Você está se sentindo preso ou presa a alguma coisa? Você precisa de libertação do seu próprio eu, como nós cantamos aqui? Tem alguma coisa prendendo você? Tem alguma coisa segurando você? Tem alguma coisa acorrentando você? Tem algum vício?
algum mau costume, algum pecado que está te prendendo e que você não consegue se libertar, que há constantes recaídas, é uma mentira, é infidelidade, é um engano, o que é? O que está acorrentando você? E em nome de Jesus, você pode receber nessa manhã essa libertação. Porque Deus quer isso. Uma libertação completa. A segunda pergunta que eu faço: você não está desfrutando dessa vida plena do reino da luz? Tem alguma coisa atrapalhando você viver essa vida abundante? Tem alguma coisa faltando? Tem algo no seu coração, na sua alma? Tem uma mágoa aí que está adoecendo você, que está azedando sua vida, e que você não consegue viver plenamente a vida que Jesus conquistou lá na cruz. O preço tão alto que Ele pagou para você não viver essa vida abundante. E a terceira pergunta: tem alguma coisa relacionada ao perdão que você precisa resolver? Você precisa pedir perdão a alguém? Você precisa perdoar alguém? Alguém que te fez mal? Alguém que te fez mal na sua infância e que marcou sua vida? E que isso traz influência para a sua vida hoje? Para o seu comportamento? Você precisa perdoar, tirar esse veneno do seu coração. Isso só te faz mal. E Jesus pode e quer fazer isso. Mas nós não temos forças. Isso está na nossa lembrança e continua prejudicando a nossa vida. E nos nossos relacionamentos a gente vai externando isso, vai jogando em cima dos outros, do pai, da mãe, dos irmãos. Porque isso está nos fazendo mal ainda. Mas a redenção envolve isso também, queridos. Então eu gostaria que você, nesta manhã, tomasse uma decisão de não deixar nada te prender. Você é liberto e liberta por Jesus. Você foi resgatado. Jesus estourou o cativeiro e te tirou com todo o poder lá de dentro e te transportou para o reino da luz. Mas você precisa viver plenamente nesse reino. E esse reino envolve perdão. Porque o padrão do perdão é o perdão de Jesus. É difícil, mas pela graça de Deus, pode ser efetivado, pode acontecer pelo poder de Deus. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Não vou pedir para você vir à frente. Mas, se há alguma coisa que Deus falou ao seu coração sobre essas três questões, alguma coisa que está te prendendo, te segurando, te fazendo, às vezes, voltar para a vida antiga, sem Deus. Se você não está desfrutando dessa vida abundante por alguma razão, e se você precisa hoje pedir perdão ou perdoar alguém, e precisa da força de Deus, do poder de Deus,
Então, se você toma uma dessas decisões, fique de pé agora. Eu quero orar por você neste instante. Eu quero pedir a redenção completa para a sua vida. Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Com toda a fé. Senhor, humildemente essas pessoas se colocam de pé para dizer que precisam do poder sobrenatural, da intervenção divina na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu interior, trazendo cura, trazendo libertação completa. Senhor, age agora, Senhor. Opera, Senhor, maravilhas, milagres no coração de cada irmão e cada irmã. Nós estamos aqui, Senhor, dependentes de Ti, crendo no poder da cruz, no poder da crucificação, no poder de Jesus, de morrer por nós, por nossos pecados, e nos trazer redenção. Redenção completa, Senhor. Pai, completa essa obra. Completa essa obra, Senhor. O Senhor conhece os corações. Faça isso. E toda a honra, toda a glória, Senhor, nós sempre daremos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.